demonstração de matemática, né? Agora de geometria. Vamos demonstrar o teorema de Stewart, que é conhecido como a relação das sevianas, né? Basicamente, o teorema de Stewart é uma fórmula que serve para você calcular qualquer seviana de um triângulo na geometria plana, né? Seja essa seviana uma altura, bissetriz, mediana, a gente pode aplicar essa relação. Como que a gente chega na relação de Stewart, ou teorema de Stewart? Vamos pensar. Dado um triângulo ABC, de lado AB igual a B, Bzinho, né? AC igual a C, BC igual a... Tracei uma mediana de tamanho X, é o que eu quero saber, que dividiu a base em dois segmentos. O segmento BP, que eu chamei de M, e o segmento PC, que eu chamei de N. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Quem que seria esse ângulo suplementar, né? Se é suplementar, é o que falta para os 180. Então seria 180 graus menos θ. Agora a gente vai aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo e nesse triângulo. Como que vai ficar? Fazendo nesse triângulo primeiro, vai ficar o seguinte: C ao quadrado é igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2xn vezes cosseno de quem? Do ângulo entre x e n, que é θ, vezes cosseno de θ. Agora aplicando lei dos cossenos nesse triângulo aqui, né? Triângulo ABP, fazendo o lado oposto a 180 menos θ, é o B, né? Então é B ao quadrado é igual a M ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes M vezes x cosseno de 180 menos θ. Agora eu vou juntar essas duas expressões. Mas quem que eu vou isolar? Quem que eu vou dar prioridade para eu eliminar, né? Bom, se você ver a relação de Stewart, não depende do cosseno do ângulo. Você calcula a seviana em função dos lados e das projeções, MN. Mas não aparece o cosseno de θ. Então eu vou isolar, né, o cosseno de θ, tanto em cima, na primeira linha, quanto na segunda linha. Ficaria como? Isolando o cosseno de θ aqui na primeira linha, a gente teria cosseno de θ igual a... É como se eu passasse isso para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar x ao quadrado mais n ao quadrado. Esse c ao quadrado passou para o outro lado negativo, menos c ao quadrado. Tudo isso dividido por 2xn. Pronto. Fazendo a mesma ideia para a segunda linha, vou ter cosseno de 180 menos θ é igual a m ao quadrado mais x ao quadrado. O b ao quadrado passou para o outro lado, ficou negativo, menos b ao quadrado. Tudo isso dividido por 2mx. Só que tem um problema, um pequeno problema aqui, né? Beleza, eu isolei o cosseno de θ, mas na linha de baixo é cosseno de 180 menos θ, que não é igual, né? Vamos falar um pouco de trigonometria, então. Quem que é o cosseno de 180 menos θ? É o cosseno aplicando a soma de arcos, né? Cosseno de 180 vezes cosseno de θ menos seno de 180
graus vezes o seno de θ. Cosseno de A menos B, cossa cossa menos seno seno. Lá ele. Cosseno de 180 menos 1. E o seno de 180 é 0. Portanto, essa expressão toda aqui, né, vai para 0. E sobra o quê? Só sobra quem? Menos cosseno θ. Menos cosseno θ. Então, para eu igualar essas duas linhas, na verdade eles são simétricos, né? Eu não posso igualar, mas eu posso falar que um é menos o outro, ou falar que a soma deles dá 0, né? Como se eu passasse o menos cosseno θ para o outro lado positivo, ficaria cosseno de 180 menos θ mais cosseno θ igual a 0. Basicamente isso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou somar essas duas linhas e essa soma tem que dar 0. Vou apagar isso aqui, né? Isso aqui foi só para mostrar que o cosseno de 180 menos θ é menos cosseno θ. Cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno θ. Somei as duas expressões. Vai cortar isso aqui com isso aqui. Vai ficar da seguinte forma. Vou fazer de trás para frente, né, para ficar melhor. X ao quadrado mais n ao quadrado menos c ao quadrado dividido por 2 xn mais m ao quadrado mais x ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso dividido por 2 mx. Isso tudo tem que ser igual a 0. Eu vou passar esse cara pro outro lado. Vai ficar negativo, né? Pra poupar a conta, vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui pro outro lado vai ficar negativo. Só colocar um sinal de menos aqui, né? Isso menos isso é igual a 0. Última forma. Isso mais isso dava 0. Então isso é igual a menos isso aqui. Esse 2 pode cortar, né? 2 corta com 2, denominador. O x ele é um lado de uma seviana, né? Então obviamente ele é maior ou igual a 0. Então eu posso simplificar ele aqui também. X aqui, x aqui. Ficaria passando o m multiplicando aqui e o n multiplicando cruzado, né? Ficaria então m x ao quadrado mais mn ao quadrado menos mc ao quadrado é igual a n vezes menos m, tem um sinal de menos aqui, né? Então fica menos m ao quadrado menos nx ao quadrado e n vezes menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais nb ao quadrado. Eu quero o x, né? Então eu vou isolar, né? Vou passar esse x pra cá, vai ficar positivo e já vou colocar ele em evidência. Afinal eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x ao quadrado aqui. Colocando em evidência aqui. Ficaria como? X ao quadrado que multiplica m mais n é igual a... Eu vou passar esses dois caras pro outro lado. Vai ficar b quadrado n mais c quadrado m menos mn ao quadrado. Isso ao quadrado mais isso ao quadrado passa positivo.
menos mn ao quadrado e ainda tem um menos m ao quadrado. Aqui eu posso colocar o mn em evidência, né? Então ficaria mn que multiplica m mais n. Só que vamos olhar no nosso triângulo. Repara que o m mais n, a soma dessas duas projeções, logicamente, dá a base toda, né? Dá o A. Então posso escrever aqui m mais n é igual a A. E eu vou substituir isso na minha relação aqui, ó. Portanto, onde tem m mais n é A. Aqui também é A. E a gente finaliza nosso teorema, né? Vai ficar da seguinte forma: x ao quadrado A é igual a b quadrado c mais c quadrado b quadrado n mais c quadrado m menos mn vezes A. Só que poderia parar por aí, né? Mas eu já vi que muitas bibliografias eles isolam o MNA e dividem tudo por MNA. Se você dividir tudo, toda essa expressão por MNA, a gente vai chegar na seguinte relação: x quadrado A sobre MNA vai cortar esse A com esse A, MNA, MNA e MNA. Aqui eu cortei A com A, esse com esse vai dar 1. Aqui eu posso cortar o M com M, M de mamãe. Corto o N de navio com N de navio. E isolo 1, né? Então esse menos 1 vai passar pra cá. E esse cara vai passar pra lá. A gente vai chegar na famosa expressão que P quadrado sobre MA menos x ao quadrado sobre mn mais c ao quadrado sobre NA, tudo isso é igual a 1. Chegamos na relação no teorema de Stewart. Então, se eu quero calcular qualquer seviana x, tracei uma seviana, pode ser uma bissetriz, uma mediana, uma seviana qualquer, uma altura também. Traçado ela vai dividir a base A em duas projeções, M e N. Dados os três lados, A, B e C, e essas duas projeções, eu consigo calcular o x, que é a minha seviana, né? Então eu tenho o lado ao quadrado dividido pela projeção adjacente a ele vezes a base toda, que é A, menos x ao quadrado, que é a seviana, dividido pelo produto das projeções, mn, mais o outro lado ao quadrado, c ao quadrado, dividido pela projeção adjacente a ele, que é o n, vezes o lado da base, que é a. Tudo isso vai ser igual a 1. Muito bacana essa relação. E o que é muito interessante também, o que aconteceria em casos particulares, por exemplo, se
Ceviana fosse uma mediana especificamente, então ela divide a base em dois lados iguais, né? Em dois segmentos iguais, melhor dizendo. Então o M ia ser igual ao N. Isso chegaria em outra fórmula, né? Se você substituir, fazer o M igual a N, a partir dessa fórmula aqui. Outra também muito bacana é pensar na bissetriz. Tira print aí, né, da resolução, quem quiser tirar print. Ok, fechou. Ceviana, na verdade, foi uma bissetriz, né? Ou seja, divide aqui em dois ângulos iguais. Alfa, alfa. Lembra lá do teorema das bissetrizes internas? Teorema da bissetriz interna. O que a gente pode dizer? Que a razão dos lados sobre a projeção é igual ao outro lado sobre a projeção, né? Ou seja, AB sobre BP é igual a AC sobre PC. Só que a gente tem que AB é B, BP é M, AC é C e PC é N. Então ficaria B sobre M é igual a C sobre N, pelo teorema das bissetrizes internas. Como que vai ficar se eu substituísse de alguma forma isso aqui, né? Isolando o x ao quadrado, né? Que é o que eu quero saber, a bissetriz. Como é que ficaria isso? Vamos multiplicar tudo por AMN de novo. Ficaria AM vezes AMN, ficaria B quadrado N menos x ao quadrado vezes A mais C quadrado M é igual a MN. Aqui fazendo o produto daqui, B vezes N é igual a C vezes M. O A, ele é M mais N. Só que o N é BN sobre C e o N é CM sobre B. Isso dá B quadrado N mais C quadrado M sobre BC. ABC. Interessante. Então, olha o que eu fiz. A é M mais N. Pelo teorema da bissetriz interna, o M é BN sobre C. Tá aqui. E o N, se eu isolar o N, vai dar CM sobre B. Tá aqui. Tirei o MMC.
Passei o BC multiplicando, ficou ABC é igual a B quadrado N mais C quadrado M. Agora ficou... Agora, eu tenho esse cara aqui, né? B quadrado N, B quadrado N, C quadrado M, C quadrado M. Então isso aqui eu vou substituir por ABC. Então vai ficar, isolando x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado A é igual a soma desses dois caras deu ABC, né? Menos AMN. Poxa, agora eu posso colocar o A em evidência, né? O A tá multiplicando aqui, multiplicando aqui. Portanto, isso aqui é igual a vezes BC menos MN. Como o A é um lado de uma figura plana, ele não é zero, né? Então eu posso simplificar. X ao quadrado então é BC menos MN, extraindo a raiz. X é igual a raiz quadrada de B vezes C menos MN. Muito maneiro. Então eu cheguei, através da relação de Stewart e do teorema da BC3 interna, uma fórmula mais rápida que une os dois, né? Em vez de fazer isso, depois fazer isso, se no problema eu quero calcular o tamanho da BC3 interna no triângulo, em vez de fazer passo a passo, eu posso jogar direto aqui, ó. A BC3 é igual a raiz quadrada do produto dos lados que não são a base, né? BVC menos o produto das projeções, MN. Pô, show de bola. Tem gente que chama isso de fórmula expressa da BC3 interna, porque ela é uma forma mais rápida de calcular. Em vez de você ter que calcular por Stewart, depois aplicar teorema da BC3 interna, depois substituir, essa fórmula ela já te dá pronto, já te dá mais rápido. Então, pô, muito bacana esse resultado. Até o próximo vídeo.